Começando aqui um Conversa Mole, né? O de hoje a gente tem aqui Constâncio Viana. Constâncio Viana, que ele é o argumentista e autor da história do filme, da ideia, né, toda do filme Sequestro do Voo 375. A gente vai conversar agora com o Constâncio, mas quero começar aqui primeiro agradecendo aqui a Yellow, né, Collab Studio, que é o espaço onde a gente está gravando aqui o podcast. Agradecer também aqui a VTR Live Media, né, em nome do Vitor, especialmente, tá aqui. Quero agradecer também o Gustavo Serrati, que foi assistir o filme comigo, né, conferiu, e tá aqui para somar também aqui com a gente, trocando uma ideia sobre esse filme. E claro, nosso entrevistado de hoje aqui, Constâncio. Obrigado, Constâncio, por ter vindo. Eu que agradeço. Né? Então, só falar com a galera aqui um pouquinho do que a gente vai abordar, né? E claro, a gente vai falar muito sobre o filme, né? Uns detalhes que já vem acompanhando aí junto com você, com o seu trabalho de uns anos, de um tempo, mas... Claro, eu vou querer saber como esse cara chegou até a Disney. Um monte de cineastas, né, Gustavo, aí que a gente fica sofrendo com lei de incentivo, um monte de coisas aí pra gente conseguir um projeto, né, que seja da renda privada ou que seja governamental, é difícil pra caramba. Então não é fácil chegar lá. Então o cara no primeiro projeto de filme, o cara da televisão, primeiro projeto de filme, o cara consegue já... Pô, a Star, mano. Tinha um produto foda também, né? Tinha um projeto forte pra caramba também. Forte pra caramba. Então, é isso. Eu quero que você fale um pouquinho, Constâncio. Primeiro, como começou, cara, essa ideia? Fala pra gente. Então, essa ideia começou depois de um drama pessoal. Eu era correspondente da TV Record, a gente pode falar, né? Da TV Record na África do Sul, e eu viajei por alguns países na África. E numa das viagens eu estava em Moçambique, saímos de Maputo para Tete para fazer um material sobre a Vale, que lá tem uma mina da Vale. E na volta para Maputo, a gente pegou, coincidentemente, um voo, que era um avião 737-300, coincidência porque é o mesmo avião do caso do sequestro, que a gente vai voltar a falar sobre isso. E esse avião... entrou numa nuvem com muita chuva, uma tempestade muito forte, turbulências fortíssimas. Eu nunca tive problema com o avião. Só que dessa vez a coisa foi bem mais séria, porque eram raios, trovões, de repente uma explosão ao lado. Eu estava na última poltrona, encostado no banheiro já do avião lá atrás. A galley dos comissários atrás. E de repente uma explosão, o avião se apagou tudo, apontou o bico para baixo e literalmente começou a cair. Foram 15, 20 segundos de desespero, de gritaria, todo mundo dentro do avião desesperado, eu principalmente. Acho que eu chamei por Jesus umas 3 ou 4 vezes. Foi muito tenso, até que o piloto conseguiu, de alguma forma, religar o avião. Sabe Deus como, graças a Deus ele conseguiu. Estabilizou novamente o avião e o voo seguiu por mais 1h30 no meio da tempestade, com muita turbulência e até chegar em Maputo. Chegando em Maputo, claro, eu praticamente beijei o chão quando a gente pousou. Não consegui dormir a noite inteira quando a gente chegou, não consegui dormir, passei a noite acordado. No dia seguinte eu não conseguia dormir. Ainda fiz outras matérias durante o dia com a repórter com quem eu trabalhava e descobri que eu estava tendo uma síndrome do pânico. Entrei em contato com um psicólogo em Brasília, pedi informação, o que eu podia fazer. Ela falou, olha, eu posso te dizer o seguinte, consegue aí um remédio para você dormir. Me passou um remédio, eu consegui comprar o remédio sem receita lá em Moçambique. Comecei a dormir, mas só passei a dormir nos 6 meses seguintes à base de remédio, porque eu não conseguia. Não conseguia mais viajar de avião. Até hoje eu evito viajar de avião, eu costumo... viajar de ônibus, de carro, quando é trechos menores. A equipe que trabalha comigo ainda hoje para fazer alguma produção tem que viajar de carro, você sabe disso, o Nilmar já viajou várias vezes comigo. Hoje ele foi pro Pantanal, mano, de carro, velho. Porque eu não aguento, é difícil. Você povo trabalha entende. Viajando bastante, né? A gente viaja um bocado, mas quando é comigo, eu vou de carro. E, inclusive, com as pré-estreias do filme, as gravações, eu fiz várias viagens, Brasília, São Paulo, Brasília, Rio.
de ônibus ou de carro, porque eu não consigo. Então, voltando ao assunto, eu passei a ter esse medo de avião, essa fobia, e aí eu entrei de férias, voltei para o Brasil dopado para dormir, cheguei no Brasil, pedi demissão, rompi meu contrato, não voltei mais para a África e comecei a fazer uma pesquisa sobre acidentes aéreos, sobre manutenção de aviões, sobre coisas do tipo, como é que funciona um aeroporto no dia a dia, porque eu queria entender por que aconteceu tudo aquilo e nunca explicaram para a gente. Isso era que ano, mais ou menos? Foi em 2011, foi em julho, agosto de 2011. E aí eu não voltei mais. Só que nessa pesquisa eu cheguei ao caso do sequestro do voo 375, que aconteceu em 1988, que eu tinha feito a cobertura dessa história, porque eu já trabalhava em televisão, e tinha esquecido, como a maior parte da população brasileira esqueceu, e do mundo, né? O mundo não sequer conheceu essa história. E aí eu mudei a pesquisa, passei a pesquisar só sobre isso, e depois de quase 12 anos de muito trabalho, muita pesquisa, gravações com personagens reais, com pessoal da Polícia Federal, da Força Aérea, vários passageiros, a gente chegou nesse caso, deixou de ser um documentário. Aí eu vou responder a pergunta como é que a gente chegou à Disney, que eu confesso que não fui eu, porque eu também pesquisei, também procurei vários apoiadores, distribuidores, tanto para o documentário. Até 2015 não consegui apoio. Todo mundo que via o projeto achava maravilhoso, ou queria me comprar o projeto e me tirar do projeto, ou dizia que era lindo e queria que eu desistisse para que, de alguma forma, esse projeto caísse na mão deles. E aí cabe uma lembrança. Se você tem um projeto, isso vale para todo mundo, que considera bom, não desista. Resiliência, registre o seu projeto, a primeira coisa. Deixe marcas, foi o que eu fiz. Eu registrei na Biblioteca Nacional, tanto como documentário como filme de ficção, tenho 2 registros, e eu consegui também criar páginas no Facebook na época, criei um site, então eu espalhei a notícia de que o projeto era meu. Então, assim, quando eu cheguei para a Joana Henning, que era a produtora da Escarlate, depois de tentar sozinho, e ela topou entrar no projeto, foi aí que as coisas começaram a clarear, porque ela já era mais experiente, já tinha outros projetos, já tinha outros contatos. A gente chegou a assinar um contrato com uma outra distribuidora. Infelizmente não foi adiante, porque teve um problema na época do governo, a mudança... Você pode entrar nesse detalhe? Claro. Assim, na época a gente mudou o projeto, a distribuidora, porque houve um problema com a mudança de governo. Quando saiu a Dilma, entrou o Temer mudou a diretoria da Ancine. Com isso, se descobriu um monte de problemas que tinha lá dentro, mais de 4 mil projetos que não tinha prestação de contas, e aí, a partir daí, essa distribuidora que estaria com a gente também não conseguiu mais recurso, e a gente teve que mudar. Antes da Disney, teve uma outra distribuidora, seria uma outra empresa. Também de nome. De também, nome, né? um porte, eu não vou citar para não ter compromisso, não me comprometer com a situação. Mas quem chegou nela também foi a Joana. Foi a Joana, foi através da Joana Henning, que é a produtora, que é a dona da Escarlate e do Estúdios Escarlate, e ela que sim, a partir daí foi quando ela conseguiu. Eu, como produtor de Brasília, uma pequena produtora, sem nenhum projeto de cinema pronto, eu jamais conseguiria. De fato, o cinema brasileiro é assim. É a história do Tostines, né? Você nunca vai ser bom se você não tiver apoio. E você nunca vai ter apoio se você não for bom. Eu costumo dizer que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Exatamente. Porque você tem que ter um projeto, realmente. Você tem que comprovar currículo para entrar na Ancine. Para entrar na Ancine, você tem que ter um longa para mostrar que você sabe fazer, mas não consegue fazer o longa. Por isso que muita gente hoje, muitas produtoras menores, eles começam a produzir do próprio bolso pequenos vídeos curtas. A gente sabe o que é isso, né, Para melhorar a pontuação e de alguma forma conseguir estar no cenário para que aquilo vire um portfólio. É engraçado, eu faço questão de citar isso, porque na época isso foi ruim. A minha produtora, eu fiz um SEAC de pessoa física do DF, ok, foi aprovado imediatamente. Quando eu fui fazer o SEAC da minha produtora, que era o mesmo portfólio, foi recusado. Qual a explicação para isso? Mais uma produtora concorrendo dentro do mercado que já é pequeno e é dominado pelos próprios produtores. Isso é muito complicado.
E você Isso eu tô falando do DF. Ainda tem que entrar numa lógica que além de sei lá, diretor, roteirista, você tem que virar um empresário que cuida de burocracia, é difícil, é um universo difícil. Eu lembro de um momento que eu sentei com um secretário de audiovisual, um dos secretários que passaram pelo governo, para tratar sobre alguns assuntos relativos a cinema. E uma das coisas que sempre me incomodou é o edital, são os editais que são lançados. Eles nunca lançam edital para pequenos produtores, não lançavam. Como é que funcionava o edital público? Tenho X milhões para produção de filmes. Aí você vai ver o edital, a primeira coisa que você tem que comprovar é portfólio da produtora, portfólio do diretor, portfólio do roteirista, portfólio do produtor executivo. A última coisa que eles vão ver é o argumento. Você pode ter o melhor dos argumentos, como esse filme foi provado que era um excelente argumento, que foi, né? Tanto é que virou um filme. Mas ninguém analisava o meu argumento sem antes passar por toda aquela pontuação. A ideia era ter que inverter a lógica. Porque a partir do momento que você tem um excelente argumento, que todo mundo fala, esse argumento é sensacional, vamos liberar o recurso, aí eu consigo o melhor diretor, o melhor produtor, o melhor roteirista. Mas não foi assim. Então, assim, a história de engordar o porco para poder matar no Natal era você começar a criar, incluir pessoas com bom portfólio no seu projeto. E foi o que eu fiz com o Lusa Silvestre, por exemplo. Precisava de um bom roteirista. Eu consegui o contato do Lusa através do empresário. Ele topou na hora, porque ele adorou o argumento. Me deu uma carta de anuência em 2015. Antes da Joana aparecer, eu já tinha esse início com uma pessoa já de nome, com uma pessoa né? com nome, que já tinha 6, 7 longas produzidos no Brasil, e hoje já tem mais de 20. Então o Lusa Silvestre foi o primeiro cara a entrar no filme, no projeto, e ele sabia exatamente que aquilo era para aumentar a minha possibilidade de conseguir recurso, de conseguir apoio. De fato, não adiantou, porque eu só consegui ele. Alguns diretores, na época, nem sequer eu tinha contato, mas a coisa só andou, de fato, quando a Joana entrou e ela conseguiu todos os contatos, e a partir daí a gente... Até abrindo um parênteses aí, o filme ele tem 2 roteiristas, né? Um da história adaptada e o outro para cuidar mais dos personagens, né? Dos diálogos. Eu acredito que a divisão foi mais ou menos essa. O Lusa entrou desde o princípio com o projeto em si, através da minha pesquisa, do meu argumento. Ele passou a desenvolver um roteiro. E a partir do momento em que o Marcos Baldini, que é o diretor, entrou no projeto e o filme ia sair, então vamos trabalhar no roteiro, então vamos trabalhar nos personagens. Então, assim, foi feita uma parceria entre Lusa Silvestre e Micael de Albuquerque, que trabalhou nos personagens junto com Lusa. Eles chegaram, o Micael sugeria, provavelmente, eu não sei exatamente como foi feito, mas eu acredito que foi isso. Eles sugeriam novos personagens, novas tramas dentro do que o Lusa já tinha, e foram adaptando, e aí chegou nesse roteiro final. E assim, eu acho que eles acertaram em cheio. Como é que foi esse período de pesquisa, assim? Como é que você começou a entrar em contato com as pessoas? Como é que você foi acessando essa história? O primeiro contato que eu fiz foi com a Polícia Federal. Porque quando eu peguei... o grande lance é o seguinte: hoje você pesquisa na internet, você sabe tudo sobre esse caso. Tudo na internet, hoje tem lá, tem vídeos, tem fotos, tem matérias e tal. Mas quando eu comecei a pesquisar, não existia nada de internet. A minha pesquisa começou no início de 2012. Então você praticamente não tinha nada na internet. O sequestro do voo 375, você via uma matéria no YouTube da Globo reproduzindo uma matéria do jornal. As matérias em si, dos revistas, jornais, você tinha que pesquisar em biblioteca. Você tinha que ir numa biblioteca ou você tinha que ligar numa redação e falar: olha, eu quero o jornal de tal dia. O cara ia microfilmar o jornal, imprimir, você pagava. Eu tenho isso até hoje. Tem algumas impressões que um amigo, o Marcos Alvarenga, de Belo Horizonte, conseguiu também numa biblioteca com revistas Veja, da época. E com isso eu fui conseguindo outras matérias, de Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, tudo microfilmado, impresso, pago, né? E a partir daí eu vi que na trama, na história em si, tinha a participação da FAB, tinha a participação da Polícia Federal, fora os passageiros, a família do piloto, o próprio piloto e a família do copiloto, além da família do sequestrador. Então, meu primeiro ponto, Polícia Federal. É a história de você fazer conhecidos, você fazer um network. Eu conhecia um delegado da Polícia Federal, que na época me auxiliou, para localizar a equipe da operação da época.
de 1988, que foi o delegado Daniel Sampaio, que era o comandante da operação. O diretor da Polícia Federal era o Romeu Tuma, que já havia falecido já em 2012, ele já tinha falecido. E aí eu consegui falar com o Daniel Sampaio, junto com o Daniel Sampaio, com o Luiz Conde, que era um dos atiradores de elite, que topou, porque tinham vários, mas eles toparam falar comigo. Então o próprio COT da Polícia Federal agendou com eles, marquei um dia no COT, eles foram para lá, eu gravei uma entrevista com eles e passei a descobrir mais histórias. Quando você fala o COT, o que é o COT? O COT é o Centro de Operações Táticas da Polícia Federal, é a elite da Polícia Federal. Eles, hoje, se você procurar por COT, você vai ver que é a elite. Inclusive, todos os filmes que falam de Polícia Federal, o COT está, de alguma forma, envolvido. E o COT, na época, e o Daniel Sampaio falava pra gente que o COT, eles estavam, inclusive, no dia do atentado, do sequestro, eles tinham recebido, uma semana antes, um armamento novo. Eles estavam testando esse equipamento, quando chegou a notícia de que tinha um avião sequestrado. Então, o Daniel Sampaio convocou toda a equipe, foram em direção ao aeroporto de Brasília, porque a intenção do sequestrador era jogar o avião no Palácio Planalto. E a intenção da FAB era fazer com que ele pousasse no aeroporto de Brasília. Então, eles desviaram todos os voos de Brasília, pousos e decolagens foram cancelados, o aeroporto de Brasília ficou todo focado no pouso desse avião, que não pousou. E aí foi quando a imprensa descobriu por conta disso, e aí a notícia se espalhou. E, assim, eu comecei pela pesquisa pela Polícia Federal, com o COT, que fui super bem recebido, super bem aceito. E a partir daí eu procurei o Seconsaé. Mais uma história. Conhecia um grande amigo, coronel brasileiro da FAB, que ele era do Ministério da Força Aérea. Na verdade, quando eu comecei a falar com ele, já era Ministério da Defesa, mas ele ficava na FAB, no prédio da FAB. E ele me colocou em contato com o Seconsaé. E o Seconsaé, que é a comunicação da Força Aérea, com o Capitão Ribeiro. É engraçado porque a última vez que eu falei com ele já era coronel. Quando eu comecei a falar com ele, era Capitão Ribeiro. Hoje ele está no Ministério da Defesa e é Coronel Ribeiro. E ele me ajudou. Foi a primeira vez que a Força Aérea falou com alguém, com algum jornalista sobre o caso, porque já tinha muitos anos. E eles falaram, não, vamos te ajudar. Já era outra época, outro governo, tudo mais tranquilo. E ele me colocou em contato com os pilotos dos caças, ele me colocou em contato com o controlador de voo e eu comecei a falar com essas pessoas. Um dos pilotos estava morando em Curitiba, em Santa Catarina, mas não queria gravar comigo. Aí consegui um outro em Brasília, o Coronel Secato, que mora em Brasília, é um grande amigo meu hoje, era um dos pilotos do Mirage. Foi o último piloto, inclusive, a acompanhar o Boeing quando ele entrou na área de Brasília. No caça ali, que está acompanhando. Ele era o piloto do caça. Ele mora em Brasília. Pronto para atirar, né? Pronto. Ele estava pronto, se recebesse a ordem, ele estaria Ele não recebeu, né? Não, ele disse que não chegou a receber a ordem, porque a ordem chegaria se ele aproximasse numa certa distância do palácio. Como ele não se aproximou, porque o comandante Murilo, a gente vai falar disso também, conseguiu enganar o sequestrador, e aí ele desviou para Goiânia, e aí foi quando ele conseguiu pousar. E depois disso também entrei em contato através de amigos da imprensa, consegui localizar o comandante Fernando Murilo, bati um papo com ele por telefone, fui a Curitiba gravar com ele, encontrei a filha do copiloto que também morava em Curitiba, gravei com ela, com a Wendy. Então, assim, fui fazendo esses contatos. Os passageiros já tinham vários contatos, já tinha falado com vários por telefone, sempre um indicando o outro. Eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. É um trabalho de formiguinha, né? Mas, assim, eu levei pelo menos uns 3 a 4 anos para ter toda a história amarrada. E a partir daí a gente foi descobrindo situações. Para você ter ideia, antes do filme começar, uma semana antes de começar a gravação, a gente descobriu uma história que teve que mudar o roteiro, porque é uma história assim que ninguém imaginava. O Salvador Evangelista, que é o copiloto que foi morto, ele não estaria naquele voo. Ele trocou o voo dele, do dia 29, com outro copiloto, porque ele queria passar o aniversário com a filha, com a Wendy, no dia 4 de outubro. E ele ia estar na escala, então ele trocou. E nessa de trocar, ele morreu. E a gente só soube disso depois que foi feito um vídeo no YouTube, eu não lembro bem quem foi que publicou, e a esposa, a ex-mulher do copiloto que trocou com o Salvador comentou isso. Meu ex-marido estaria nesse voo. Seria meu ex-marido o copiloto desse voo e não o Salvador. Então, assim,
até hoje se descobre coisas, né? Então Quem achou essa informação? A própria Wendy, verificando Wendy. o YouTube, ela viu e me mandou, olha isso, essa história. Eu, peraí, liguei pro diretor, mandei para ele, falei, isso aqui a gente precisa ver. Aí foi. Você acabou tendo uma boa aproximação com a Wendy, né? Com a Wendy, com o Fernando Murilo, o grande amigo que eu fiz até a morte dele, quando ele morreu em 2020. Mas assim, até então a gente fez uma grande amizade, sou muito amigo do filho dele. Eu trouxe o filho dele de Lisboa, que mora em Lisboa, para o Brasil, para pré-estreia em São Paulo, porque assim, foi merecido demais. Ele me deu uma placa do pai dele, que ganhou do Sindicato dos Aeronautas uma comenda, né, pelo ato de heroísmo, e ele me deu de presente. Cara, isso foi emocionante, assim. A amizade que eu fiz com esse pessoal não tem preço. Alguns passageiros, eu tenho um grupo no WhatsApp com os passageiros. A gente troca ideia no grupo do WhatsApp. É legal, assim, eu achei legal o retrato que vocês fizeram do piloto, a gente sai, realmente é um herói, assim, o cara, né, a paciência e a calma que ele teve ali. Como é que foi pra você? Você ficou feliz com o resultado final do roteiro? Como é que você vê isso hoje agora? Totalmente, assim, uma coisa que eu comentei ainda hoje em uma outra entrevista, eu estava falando sobre isso, porque me perguntaram sobre o que eu achei da adaptação do roteiro pro meu argumento. Eu achei que sensacional, eles fizeram um trabalho de fidelização, né? Foi exatamente assim, foi bem fidedigno ao argumento, à história real. Claro que para o cinema a gente tem uma ficção, tem que dar um toque diferenciado, não dá para você ser ipsiliter porque sim, fica chato. Já umas técnicas mesmo que exige, né? Que exige. Inclusive eu citei isso, uma coisa foi interessante, que eu, no dia da estreia, no dia 7 de dezembro, eu fui com a minha família, parte da minha família e muitos amigos de trabalho, outros amigos de outro lugar, para um cinema no shopping, Iguatemi, aqui em Brasília. Pode falar Iguatemi? Tem que patrocinar, hein? Tem que patrocinar. No shopping Iguatemi de Brasília. E lá a sala estava bem cheia, tinha bastante gente, e tinham outras pessoas, claro, que foram ver o filme também. Quando acabou o filme, que o povo viu meu nome lá na tela, bateram palma, vibrando, alguém levanta e fala assim, olha, essa senhora aqui estava no voo, tinha uma senhorinha de cabeça branca lá. Aí eu falei, não acredito. Aí eu fui lá, né, o meu trabalho de pesquisa não acabava, eu fui lá saber quem era ela e comecei a conversar com ela, uma pessoa sensacional, e ela tinha chorado o filme inteiro. Caramba. A filha de um amigo meu estava sentada, e ela estava sentada ao lado dessa filha dele, e ela disse que ela chorou o filme inteiro. Aí eu fui falar, o que a senhora achou do filme? Ela, Constâncio, olha só, eu vim ver esse filme achando que ia ser uma ficção, um pastelão, que vocês iriam exagerar, que ia ser tudo diferente. Mas foi muito fidedigno. Então ela falou que assim, eu me decepcionei positivamente. Ela ficou feliz em ver que o que estava sendo mostrado ali era exatamente o que tinha acontecido. E para quem viu o filme, sabe que tem situações tensas, absurdas com manobras complicadíssimas, e ela viveu tudo aquilo. E ela disse que o marido dela estava no voo com ela e ele não teve coragem de ir ao cinema. Ela estava com a filha e o genro. E ela virou celebridade no cinema depois. Todo mundo querendo tirar foto com ela. Tinha alguns querendo tirar comigo, né? Foto também, e aí tiraram foto com ela. Foi muito legal. E o povo do cinema teve que pedir pra gente sair do cinema, porque ia ter uma outra sessão. Gente, vocês podem, por favor, conversar lá fora? E a gente continuou o papo, todo mundo lá fora, no corredor do shopping, tirando foto dela. E teve uma parte engraçada, porque o Coronel Secato, que eu falei agora há pouco, que era piloto do Mirage, que era quem abateria o Boeing, estava no cinema. E ele passou por mim, aí eu olhei para ela e falei assim, olha, esse moço aqui é que ia matar todo mundo. E ele começou a rir, ela também, se abraçaram. Foi uma situação bem legal. Constâncio, voltando um pouquinho atrás, aqui, aí quando você chega na Escarlate, né? Sim. Você consegue fazer um contrato ali, depois tem esse contrato com a Disney, e aí o que acontece? Como aconteceu esse contrato? Por exemplo, eu sei que o Lusa Silvestre foi uma colocação sua, né, de pessoa para trabalhar dentro do projeto. O Lusa acho que foi a única, eu não digo nem exigência, porque ele é tão competente que o fato de ele já estar comigo não mudaria nada. Então, assim, quando a Joana assumiu, que a gente fez um contrato... Eu tô falando porque, assim, às vezes a gente tem que se vender a isso, pegar o seu projeto e meio que dar aceitar, e só... não foi o meu caso. Como aqueles da época do trabalho, que nem participou do trabalho, mas assina o nome, né? Sim, uma coisa assim. Tem que ceder um pouco na verdade, assim, eu cedi um pouco, eu deixei de ser produtor para ser coprodutor. Faz parte do jogo, normal.
Mas eu tinha toda a autonomia junto com a Joana para tomar decisões. Claro que a última palavra era dela, da Scarlatti. Mas ela sempre deixou claro para mim, Constância, olha, a gente está fazendo isso. O diretor vai ser esse. O roteirista, que é o Lusa, que já permaneceu. Ele começou a trabalhar no roteiro junto com ela, junto com o Baldini. Até que venceu o contrato dele, entrou um outro roteirista e as coisas foram continuando. Isso muito porque você também sempre trabalhou na televisão e não é da área do cinema. Isso, né? Exatamente. Eu não tinha como interferir muito, me meter numa situação que não era minha praia. Não era, tá vendo? Eu já sou. Pô, o cara com um filme desse não era minha aí, praia. Agora pode. Agora já é minha praia. Já tem a marquinha lá, o meu nome, já tem o nome da produtora. Nome da produtora. O Baldini até brincou comigo. Pô, Costa, estou até com inveja, seu nome aparece 3 vezes fora da produtora. Eu falei, pois é, cara, uma hora você chega lá. Mas, cara, Baldini não tem super produtor, cara, sensacional. Lembrando que o Baldini é o diretor aí do filme. É, Marcos Baldini, grande cara. Além de um excelente diretor, é uma grande pessoa. E assim, na verdade, eu não me meti muito, mas eu estava sempre ciente do que estava acontecendo. Houve casos da Joana me ligar e falar, Constância, olha, a gente tentou um ator para tal papel e o agente dele disse que só vai rolar se mudar o diretor. Eu falei, não, como vai mudar o diretor? O diretor é o Baldini. E ela falou, não, também acho, eu só queria te consultar para saber se você... Eu falei, não, é o Baldini e tal. E aí chegou a esse elenco, a essa equipe de diretor de fotografia, que é o Heblin, o Rambo, é sensacional. Quem viu o filme sabe que a fotografia do filme é fantástica. Filmar dentro de um avião na situação que foi feita. Cara, na cabine, porque apertado, uma porcentagem muito alta do filme, ele se passa dentro da cabine. Passa dentro de uma cabine. E extremamente apertado. É engraçado porque é o seguinte, mais uma citação do Baldini, eu tô aprendendo com ele, o diretor. Ele fala em algumas entrevistas sobre a dificuldade que é fazer isso, porque o avião foi montado em 3 pedaços, né? A hora a gente estava filmando ele no chão, com todos os movimentos, com todas as imagens. A gente tem esse vídeo aqui, eu acho, né? Eu acho que tem. Tem como a gente passar, Vitor? Legal. Ele vai colocar. De toda forma, assim, isso aí é a parte do estúdio onde está sendo montada a traquitana. Para fazer aquele giro, né? Isso aí é onde faz o giro, né? Então, assim, é uma traquitana giratória, onde foi montado o charuto do avião, que é aquela parte onde ficam os passageiros. E ali foi feito todos os movimentos, né, de giro, do tunô. E aí tem uma outra parte, que é a parte da cabine, que é uma outra traquitana que faz o movimento de tilt, que é para baixo, né, que mostra o momento que o avião despenca. Mas tudo isso foi feito em momentos diferentes. Então, assim, o piloto está na cabine com o sequestrador sai da cabine para ir ameaçar as pessoas no charuto, na cabine de passageiros. Isso é gravado um dia, a outra cena 15 dias depois. Então, assim, não era uma sequência. Ele sai da cabine e entra no avião. A gente não tinha um avião completo. A gente tinha partes do avião. Então, assim, continuidade, fotografia, direção de arte, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, porque senão você consegue perceber as falhas. E não tinha falha. Se você parar para ver, a continuidade do filme é sensacional, assim. Eu já olhei, já vi o filme várias vezes. Talvez eu tenha percebido uma coisinha ou outra, mas assim, qualquer nada. Filme. Você começa a ver, você vai achar. Isso aí, por exemplo, são os consoles do Sindacta. Foram construídos iguais o da época, porque havia um console em Brasília, do Sindacta, que hoje são todos moderníssimos, e a gente teve que pegar os consoles da época, de 1988. E aí a equipe de direção de arte trabalhando nisso, em cada detalhe. Eles replicaram. Veio uma equipe para Brasília, eles emprestaram para a gente, mas eles acharam por bem não levar para São Paulo. Então veio a equipe de arte para Brasília, filmaram, fotografaram os consoles e construíram 5 ou 6 que foi montado dentro de uma escola em São Paulo, onde simulou ali o controle. Sindacta, que era o controle de voo, o controle aéreo de solo que fica em Brasília. A cabine ela era aberta, vocês tinham como posicionar? Em alguns momentos, sim. Lateralmente ou frontal. Eu entendi que abria de um lado e depois aí depois abria do outro para fazer o plano contrário, o contraplano. Mas também tem a cabine real, que foi filmada dentro do avião real, que fica no Museu da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro, no Musal. Esse avião real está montado lá e foi o avião que a gente fez a parte externa. Todo esse avião era o antigo avião da Presidência da República, que está lá, que virou museu, que também é um modelo 737-200. Aí vamos entrar no detalhe que o Nilmar tinha me perguntado aqui no bastidor, porque o caso real aconteceu no 737-300. Porém, quando a VASP faliu,
Esses aviões todos foram devolvidos para a Boeing, porque eram leasing, eram aviões novos e foram devolvidos. Então, no Brasil, ficaram só os 737-200, que faziam parte da massa falida, da VASP, e foram vendidos. Várias pessoas compraram. Colecionadores, fazendeiros, donos de restaurante, viraram... foram... Olha lá, esse avião que você está vendo ali, a parte externa dele, é um avião que está parado lá no Museu da Aeronáutica. Só que ele está com os adesivos da Presidência da República. Uhum. E aí essa parte aí que vocês estão vendo foi todo adesivado, foi todo plotado, aquele lá, o pessoal plotando o avião. E, inclusive, tem um caso que o Nilmar lembrou aqui, que na hora de tirar, ele deu uma estragadinha na pintura, mas, claro, foi tudo pago. Repintaram o avião, tá tudo certo, foi devolvido perfeitamente. Eu conheço uma fazenda aqui em Brasília que tem um Varig. Tem um Varig, tem uns cavalos passando em volta e tem um Varig. Então você está fazendo confusão, não é Varig, é o VASP, e foi exatamente esse avião que a gente usou. Fica perto de Planaltina. Foi ele que vocês usaram? Exatamente esse avião que a gente desmontou, foi ele. que é da fazenda do Tokarski. É um Aras. Eles criam aquele... Eu filmei Wagyu, lá, eu já filmei esse avião. Eles criam aquele boi Wagyu. E o avião tá lá. O boi mais caro do mundo, né? Isso, a carne caríssima. E esse é um dos colecionadores, E é VASP, é exatamente o 737-300. Essa parte interna do avião que você está vendo é toda dele. A gente desmontou todo esse avião, foi alugado, foi feito um contrato, um seguro... e levamos em 3 caminhões para São Paulo e montado. O curioso que é os mecânicos de antigamente que trabalham hoje desmontando para colecionadores. Exatamente. Eles foram contratados para fazer um nicho, né? Isso, foi até engraçado, porque quando eu estive lá para montar, eu brinquei, falei assim, cara, aqui tem mais de 700 anos de experiência, porque são senhores já de 60, 70 anos, que viajam o Brasil inteiro fazendo esse tipo de serviço. Que legal. Montando, desmontando avião, porque os aviões eram vendidos pela massa falida, muito barato. Você pagava 80, muito barato para quem tem, né? Sim. 80, 100 mil reais num avião desse. Mas para transportar da cidade que ele está até o outro cidade é 300 mil. São dias e dias em carretas, tem que desmontar, tirar asa. E aí levou em carreta. Nesse caso, o nosso, nós levamos em caminhões fechados, mas só a parte interna do avião. A parte externa não tiramos. Nós tiramos toda essa parte interna, com todas as cadeiras, poltronas, as galleys, banheiro. Porque o externo foi com o avião lá da Força Aérea. O externo a gente usou o avião da Força da Aérea. Presidência. Exatamente, o avião da Presidência. Então, assim, foram 4 momentos, né? Afinal, o avião montado externamente, que a gente fez todas as imagens dos passageiros subindo escada, entrando, né? E as cenas da cabine real com o piloto e o copiloto. Quando você vê imagens de outros aviões lá de fora e tal, aquilo ali é real. Eu fiquei em dúvida se não tinha um CGI ali, mas não, tudo, tem CGI em alguns momentos, mas não aquela em solo que você vê pela janela, uma parede, que você vê os aviões da Varig, o Eletra do lado, aquilo tudo é real, tá dentro da cabine mesmo. Então o primeiro avião é essa cena entrando. Depois já o povo dentro do avião já é o avião que a gente desmontou e levou para São Paulo, que foi no solo. Foi no estúdio Vera Cruz, é onde faz o Masterchef da Band. É um estúdio, é o maior estúdio do Brasil, acredito que comportaria isso, porque tanto estava montado toda aquela estrutura do Masterchef, como tinha o nosso avião de um lado, e do outro lado tinha outra parte do avião. E ali dentro a gente ainda montou outros cenários, outros sets que aparecem no filme também, tudo dentro desse estúdio. Então, assim, as 4 situações do avião montado. Ora no Museu da Aeronáutica, que é um avião real, plotado. Ora no chão, já dentro do charuto, já no chão, dentro do estúdio. Ora ele da traquitana, que faz ele girar, já só o charuto montado em cima. Ora a cabine montada em outra traquitana, que faz o movimento de tilt. Não gira, mas faz o tilt. Gira e tilt, que é o que simula o parafuso. E a câmera, e tudo que você vê no filme de parafuso, de tunô, tudo real. Ninguém girou a câmera ficava parada, o que gerava era o avião mesmo e as pessoas. É uma coisa que eu achei fantástico isso aí, porque fica real a reação até dos figurantes. Sim. Né? Isso falando física, agora né? Tecnicamente, cara, de cinema, gente que trabalha de cinema sabe o quanto é importante, né? Ter a galera que, assim, não são atores de estar na frente mesmo. Então, assim, eles fazem uma ponta. Um elenco de apoio. Então, assim, só que se girar com eles, cara, a abertura de boca, o susto vai ser real.
Sim, né? Então totalmente. convence. Não, e né? assim, tem toda a história do cabelo voando, das Isso, coisas caindo. exatamente. Tudo isso né? foi real, não tinha Tudo que... foi real. Cara, Não quando eu tinha vou como. fazer propaganda do filme, eu sempre falo, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas eu sempre falo, você tem que ver o filme porque tem uma coisa que você não vai parecer que é mentira. Porque geralmente os filmes Minha americanos cena favorita, assim. que a gente vê são muito genéricos, né? E eu acho que esse filme, ele é um bom filme de sequestro de avião, que os Estados Unidos devem ter dezenas de filmes. E ele consegue se destacar entre as dezenas ou centenas. E ele é um filme de um dia de fúria, né? Que é uma história de um cara que tá em um dia de fúria também, né? O que você tem a falar do personagem, do sequestrador, assim? O personagem, eu diria o próprio sequestrador, Raimundo Nonato, a gente tem pouca ideia da vida dele, né? Como era a vida dele. A gente só sabe o que aconteceu daquele dia que ele entrou no avião até ele ser morto. Na verdade, até ele ser... não morto. Hospitalizado, ele morreu depois. né? Até ele ser abatido, vamos dizer Sim. assim. Porque depois ele morreu depois de uma forma diferente, a gente não explica, a gente não sabe o real motivo da morte dele. Sim. Mas assim, o que a gente conhece dele é que ele realmente teve um grande dia de fúria. Ele, não só um dia, na verdade, depois que os... Ele passou um tempo, né? Depois que os delegados, que acabou o caso, que foram interrogá-lo, descobriram algumas situações. Ele não planejou, ele não fez aquilo da cabeça sem pensar, ele planejou. Porque ele ele estava muito revoltado. A história é a seguinte, ele era um tratorista, ganhou muito dinheiro trabalhando para empreiteiras fora do Brasil, só que voltou para o Brasil, não tinha mais trabalho, o dinheiro dele começou a acabar, a inflação no Brasil era assustadora, ele era um maranhense, o presidente do Maranhão, e ele achou que aquele cara, tinha que ter feito alguma coisa, pelo menos para ele, né? Que era um maranhense que ele falou que ia ajudar todo mundo. Então ele começou a fazer um plano. Ele pegou um metal qualquer, botava numa mochila, pegava um avião em Belo Horizonte, gastou os últimos centavos que ele tinha, ele comprou várias passagens. Ora ele ia de avião de Belo Horizonte para o Rio e voltava de ônibus. Ora ele ia de ônibus e voltava de avião, sempre carregando alguma coisa de metal para testar o sistema de detecção de metais. Caraca, Até ele que fez ele falou, isso. agora fez isso. Aí ele falou, não, hoje é isso. Aí hoje, no dia que ele resolveu entrar, ele entrou com a arma. A segurança era muito mais simples, né, em relação ao que é hoje. Assim. Na verdade, existia detectores de metais já no aeroporto de Confins, mas não eram ligados, porque era caro. Tinha que ter gente acompanhando todo o sistema. Então, eles faziam por amostragem quando era um voo internacional. Como Confins não tinham muitos voos internacionais, então ele praticamente não funcionava. E ele sabia disso. Então, ele entrou no avião com uma arma e com 96 cápsulas dentro da mochila, algumas no bolso, e entrou no avião, tranquilamente. E fez tudo o que fez. E fez tudo o que ele fez. Agora, a pessoa do Raimundo Nonato, antes disso, a gente não tem informações. A família, na época que eu comecei a pesquisa, eu cheguei a pedir, até paguei para uma pessoa em São Luís, no Maranhão, procurar informações sobre a família e tal. Não consegui localizar ninguém. A única pessoa que apareceu até para buscar o corpo, para retirar o corpo quando ele morreu, foi um primo, que nem tinha o nome dele, é um nome diferente, Pedro alguma coisa, não tinha Conceição da Silva, que é o nome do Raimundo Nonato. As pessoas deviam ter até medo de se associar a ele, Exatamente, né? as pessoas não tinha realmente... Na verdade, assim, é um assunto delicado, né? Sim. Então, Outro detalhe do filme é a cidade que mostra no filme, na qual Coroadinho. Coroadinho, ela não existe, né, de fato. A cidade parece que existe, mas é fictícia no filme. Então a cidade de Coroadinho, no Maranhão, acho que existe. Mas eles usaram como fictício. Foi um cuidado ali. Na verdade, o Raimundo Nonato, eles eram de Alcântara, no Maranhão. A família dele, na verdade, os pais, parece que já moravam no Pará, mas ele era de Alcântara. Eu acho que um acerto do roteiro, que eu acho que era muito fácil cair nisso, de demonizar o cara. De só tratar ele como um vilão, e é isso, preto no branco, né? E eu acho que ele tem nuances ali. Ele não é um vilão total, ele é um cara que estava revoltado, mas provavelmente também, né, estava no limite ali. A ideia foi essa mesmo, não era transformar o cara... Ele fez uma coisa muito ruim, fez. Sim, não ele justifica, matou uma pessoa, não justifica. Atirou em outros dois, fato. Tudo isso aconteceu. Só que assim, ele viveu um dia de fúria, um momento em que ele estava, apesar de toda o planejamento que ele teve dias antes e executou, ele fez de uma forma muito grave, mas assim, matou uma pessoa.
tirou a vida de Ia um pai. matar um monte. Ia né? matar muito mais gente, se não fosse pelo heroísmo do Fernando Murilo. Mas assim, ele passava por um problema, o país passava por um problema. E muito dava grande. pra ver uma certa inocência até no amadorismo que foi também, né? Dele entrar exatamente. sozinho, não ter mais ninguém acompanhando. Então, assim, eu acho assim, no momento que eu tava no cinema assistindo o filme, eu até pensei, assim, se outras pessoas tivessem mais coragem, daria conta até de dominá-lo Eu acho ele. que sim. Né? Essa é uma discussão que a gente levantou, eu levantei até com alguns passageiros, porque alguns falaram que houve sim o pensamento, os japoneses que a gente... Que era da Toshiba, né? Da Aqueles japoneses, Toshiba, né? eles de fato pensaram em fazer alguma coisa, mas ninguém teve coragem porque não sabiam se tinha mais alguém lá, sentado junto, porque se alguém levanta para tentar fazer alguma coisa, outra pessoa podia estar lá. Então o pensamento foi esse. No avião tinha uma pessoa chamada Francisco Couto. Ele era irmão do ministro Costa Couto, que na época era ministro do interior do Sarney. Então, quando a conversa surgiu, o voo tal, o Costa Couto sabia que o irmão dele estava naquele voo. E o próprio Costa Couto não fez nada. Teve alguns banqueiros, tinha um banqueiro no avião, que chegaram a oferecer dinheiro. Pensaram, vamos oferecer dinheiro para ele e tal. Não ofereceram. Ninguém falava com ele. Ele era um cara... Ele ficou basicamente o tempo inteiro dentro da cabine. Depois que ele conseguiu entrar, que ele atirou no comissário de bordo, que ele atirou na porta da cabine, até que abriram. E ele entrou, e ele matou o copiloto, mas assim, ele praticamente ficou o tempo todo dentro da cabine. As pessoas sabiam o que estava acontecendo, depois sofreram demais com as manobras que aconteceram por conta da tentativa do Fernando Murilo em derrubá-lo, até para poder ter a chance de pousar, como acabou acontecendo. Mas assim, ninguém teve a reação, ninguém teve a coragem. Teve pensamento, vontade, mas a coragem de chegar e agir não teve. Porque realmente era um negócio difícil, né? Caramba. Inclusive, na época, até hoje, eu acho que já tem a lei antiterrorismo. Na época não existia, o Brasil não tinha lei antiterrorismo. Porque ele seria enquadrado como terrorista. Sim. Então, assim, justificaria até abate do Boeing, porque era um ato de terrorismo. Nos Estados Unidos, quando aconteceu o 11 de setembro, eles não abateram os Boeings porque eles não foram avisados. Eles não conseguiram. Eles aperfeiçoaram o caso do Brasil. Eles mataram os pilotos, não deram a chance de ninguém comunicar nada. A Força Aérea Americana não teve tempo de decolar avião nenhum, como foi feito aqui. Porque aqui, inclusive, depois do que aconteceu no 11 de setembro, a gente tem relatos de que a Força Aérea Americana, junto com o sistema de controle de tráfego aéreo deles, vieram para o Brasil conhecer como é que funcionou aqui. Porque aqui, quando o Fernando Murilo acionou o transponder com o código 7500, que é O código de Código Internacional de Sequestro de Aeronave, o Sindacta recebeu o sinal, na mesma hora já acionou o comando, que já acionou o Ministério da Aeronáutica, que já mandou decolar o jato. Decola o jato para ver. Né, Era muito avançado. Porque no Brasil, assim, a Força Aérea até hoje, o controle de tráfego aéreo é feito pela Força Aérea com civis, mas o comando é da Força Aérea até hoje. Se você for hoje no Sindacta, você vai ver que equipamentos são os mais modernos, mas é a Força Aérea que controla, que comanda. E esse contato direto com as bases, para que se decole jato ou não, é imediato. Isso foi coisa de 5, 10 minutos, já tinha jatos sobrevoando ao lado. E a nossa Força Aérea, ela é muito respeitada, né? É tanto que, assim, até em construção mesmo de avião, agora tem o KC, que foi vendido, exportado também. Produzido pela Embraer, com toda a estrutura desenvolvida junto à FAB. A FAB foi adquirir os aviões exatamente no modelo que ela solicitou, e hoje esses aviões estão sendo exportados para o mundo inteiro. O Gripen, por exemplo, que é o novo jato que está aí, os engenheiros da FAB que tiveram que correr atrás, saber qual era o melhor, porque existiam vários fornecedores, né? Da França, da Suíça, da Suécia, e acabou comprando esse da Suécia. Mas assim, a FAB tem um excelente corpo técnico, são excelentes pilotos. Inclusive o Fernando Murilo tinha passado pela Academia da Força Aérea. O Fernando Murilo, que era o piloto do Boeing, ele tinha sido piloto da Força Aérea. Ele chegou, fez o curso de piloto, foi para a Esquadrilha da Fumaça. Ele foi mesmo, né? Foi piloto de fato, só que ele não seguiu carreira e partiu para a aviação comercial. Foi a história dele que permitiu ele fazer tudo aquilo, né? Toda a frieza que ele teve e o treinamento que ele teve, quer dizer, toda a frieza dele e o treinamento foi baseado no que ele
passou na Força Aérea, então isso ajudou demais. Ele era muito humilde quando você chegava, pô, mas você foi um herói. Ele falava assim, não, o que eu fiz qualquer piloto faria. E aí eu repito, qualquer piloto faria, mas Não quem era fez bem foi assim. ele. Né? Então assim, e ele tinha uma mágoa, né, porque depois de... morreu sem receber um telefonema do Sarney. O Sarney não se manifestou nunca deu uma palavra sobre o A caso. FAB reconheceu. A FAB, a VASP, o Sindicato dos Aeronautas, todos os Porque ele é os o herói, órgãos. né, da trama, não tem jeito, né, da vida real também, então... Ele é- A operação em si, depois no solo, teve uma grande participação da Polícia Federal, mas enquanto o avião estava no ar, teve participação fundamental da Força Aérea. Mas assim, o herói, de fato, ele Fernando segurou. Gurilo. Constâncio, lembrando dessa união que tem Polícia Federal, a Força Aérea ali, e assim, no filme tem a história de mostrar um pouco essa divisão. Não, agora em terra somos nós, Sim. né? Você, na sua pesquisa, sabe se de fato isso aconteceu, se tem essa divisão, se rolou? Sim, sempre tem, tinha sim, mas assim, era uma situação diferente, né? O Brasil estava acabando de sair de um momento conturbado, né? Que era a ditadura, tinha o governo militar, e o Sarney tinha assumido até de forma irregular, porque ele não foi eleito, quem foi eleito foi o Tancredo, né? por voto indireto. Então, assim, ele recebeu a maioria dos votos do Congresso, do Colégio Eleitoral, foi eleito. Só que ele faleceu antes de assumir. Teria que ter nova eleição. Não era para o Sarney ter assumido. O Ulisses Guimarães deu um jeitinho, opa, peraí, vamos colocar alguém. Colocou o Sarney, porque senão os militares poderiam falar, olha, vocês não conseguiram botar ninguém, a gente vai assumir de novo, vamos resolver esse negócio. Então ele ainda pisava em ovos. E para piorar, ele acabou com a economia do país. A inflação A inflação 800, 1000%. O governo militar tinha problemas variados, mas nunca teve uma crise tão grande pelo contrário, né? A gente sabe até que cresceu em determinado momento. Mas assim, quando o governo saiu, que o Sarney assumiu, a situação política do país estava aparentemente contornada, porque viria a nova Constituição, mas a crise econômica era terrível. Já tinha passado 4 planos de governo e não funcionava. Então o Sarney estava nessa situação de pisar em ovos. E aí tem um caso desse, que tem um cara querendo matar o Sarney, e aí a Força Aérea é acionada. Então a Força Aérea falou, bom, vamos resolver. E aquela história de que tá no ar missão da Força Aérea, é fato. Até hoje é assim. Pousou, ok, é Polícia Federal. Só que a Polícia Federal já tinha sido acionada também, e a negociação começou ainda com o avião no ar. Tanto é que numa das chamadas aí não se sabe se foi da Força Aérea ou da Polícia Federal, o copiloto foi atender o rádio, e foi quando o Raimundo Nonato achou que ele fosse pegar uma arma e matou ele. Então ele foi morto dentro da cabine ao responder um chamado no rádio. O que mudou depois, porque quando se tem um avião sobre apoderamento, ninguém chama a cabine. Assim, a ideia inicial é que ninguém fale com o piloto e que espere o contato, espere o piloto dar o parecer para que possam falar com ele. Porque aquele caso ali foi um caso crasso de... pela a central de controle falar com ele... E ele responder de alguma forma, e isso comprometer e o sequestrador que então tem uma meia-culpa aí do controle. Como não aconteceu nunca mais caso de sequestro no Brasil como esse, porque inclusive é importante lembrar que antes desse caso de sequestro, vários outros casos de sequestro de avião aconteceram no Brasil. Que nenhum era caso para matar o Sarney, não. Eram questões políticas que as pessoas entravam, ameaçavam até com faca ou coisa diferente, o piloto, e queriam fugir, queriam ir embora do Brasil para Cuba. Geralmente eles iriam para Cuba. E os militares até já gostavam da ideia e falavam, olha, para as companhias aéreas, você vai fazer um voo curto, enche o tanque até o talo para poder chegar em Cuba, porque é importante que esse povo vá para lá. Entendeu? Então, assim, acontecia muito disso. Mas, assim, caso de sequestro com vítima, como foi a primeira e única vez no Brasil. E o Brasil não tinha uma lei antiterror, né? Antiterrorismo. Então, assim, tudo foi muito incipiente. As pessoas tinham que treinar. Pra você ter ideia, quando eles conseguiram pousar o avião, quando o comandante conseguiu pousar em Goiânia, a Polícia Federal nunca tinha invadido uma aeronave. Como é que vamos fazer? Arrumaram um avião igual, foram para um hangar e começaram a treinar. Como é que invade? Por onde? Por baixo? Por cima? De lado?
para treinar, porque se eles tivessem que invadir, se na negociação eles não tivessem alternativa, eles teriam que invadir o avião. Mesmo cheio de passageiros, com o risco de ferir alguém, de perder algum refém. Constâncio, voltando um pouquinho sobre o elenco. Foi cogitado um outro elenco antes, né? Assim, eu não consigo te dizer que foi cogitado outro elenco, porque, claro, vários atores, várias atrizes foram pensados. Mas nem sempre você consegue por conta de questões contratuais. Então, assim, eu não sei exatamente dizer quais foram, mas eu só sei que esse elenco que foi escolhido, que ficou para o filme, é sensacional. Representou perfeitamente. Sim, totalmente. Mas, muito assim, bom. se houve a necessidade, a tentativa, que eu acredito que sim, provavelmente não deu certo por questões financeiras ou até mesmo por questões contratuais com outras distribuidoras. Questão financeira, você pode falar mais ou menos o custo? Então, eu sei que o filme passou de 20 milhões. Era um orçamento bem acima do normal para o cinema brasileiro. Passou de 20 milhões. E é interessante que não houve nenhum dinheiro privado. Né? Assim, público, na verdade, do fundo do setor audiovisual, que é um dinheiro para distribuição, mas a gente não tem patrocinador privado. O que é uma pena, porque no Brasil Sim. é muito difícil você conseguir isso. A Joana teve que colocar muito o dinheiro próprio, o recurso próprio da produtora, e isso é um dificultador, né? Então, assim, a bilheteria do filme a gente espera que seja boa, até para suprir os custos e as necessidades. Né? Como tá sendo? A gente de fora aqui tem uma impressão que o filme tá indo bem, assim, né? Eu acho que até para um filme nacional ele tá rodando bem. Acho que ainda há um preconceito, né, com o cinema nacional. Como tá sendo isso aí? Então, eu não sei exatamente os números hoje, como é que tá, mas poderia ser muito melhor. A gente sabe que, pela qualidade do filme, Sim. pelas críticas que são feitas, por eu estar aqui, né? Porque muita gente está me procurando, ou procurando os diretores, a produtora, o Marcos Baldini, os roteiristas. Eu já dei diversas entrevistas, porque todo mundo que vê o filme, que é crítico de cinema, que é do ramo, que é especializado, adorou o filme. Todo mundo fala bem do filme. Raramente alguém critica alguma coisa, e quando criticam é um detalhe Sim. que simples. Todo filme vai ter todo algum- filme Às vezes tem. só pontua um detalhe. poderia Então, ser assim, diferente. eu acreditava que a bilheteria poderia ser muito maior. Muito maior. Mas, infelizmente, o cinema nacional é muito discriminado pelo nosso público. Então, quando fala assim, é filme... Eu cansei de ver comentários de alguém falar, pô, o filme é sensacional. Aí o cara vai lá em um Zé Mané, desculpa a palavra, e bota lá assim, não vai sair de casa para ver filme nacional. Isso é absurdo. As pessoas porque, falam assim, isso sem vergonha, né? é tão estranho, porque assim, as pessoas não conseguem sequer ligar o nome da distribuidora o streaming relativo a essa distribuidora. Porque assim, o filme está sendo lançado pela Disney, com o selo Star, Sim. e quando for para o streaming, ele vai pela Star Plus. As pessoas perguntam assim, quando é que chega na Netflix? Não vai chegar na Netflix. Então, assim... O filme é da Disney, O filme da é da Star. Disney, da Star, não vai chegar na Netflix. Que Então, tem assim, seu próprio streaming. as pessoas não param para pensar que um filme nacional como esse, que foi super bem avaliado, está sendo super bem avaliado, é bom, que você podia fazer dar uma chance de ir ao cinema e assistir. E você- Porque, infelizmente, tem esse ranço de que filme nacional não é bom. Eu acho que esse que fala que não vai ao cinema para poder assistir o filme nacional é porque ele está acostumado a assistir aqueles pastelões que passa aí na TV aberta, né? Então, assim, que é um filme não tão interessante assim, não é aquele cara que tem coragem de ir num Cine Brasília, às vezes, ver uma coisa um pouco mais cult também. Sim, Então, não assim, dá uma chance. acostumado com blockbusters, super-heróis, essas coisas, né? Exatamente. Eles E, não dão e uma esse chance. filme, né? acho que ele entra até um pouco nesse nicho do blockbuster, né? Porque é Total, um filme de total, ação, né? sim. Então, mesmo assim... Mas é porque não o preconceito argumento. desses filmes que eu te falei, eu acho que acaba travando o povo. Eles gostam de blockbuster. Sim. Aí, mas o que acontece? O blockbuster nacional que eles estão acostumados de ver é essa comédia nacional pouco interessante. Aí no momento que ele, assim, fala que é o filme nacional, ele já tem um preconceito com esse pensamento formado. E já é um preconceito antigo. Antigo. O filme ele foi considerado um thriller de ação e alguns críticos de cinema falaram até que é o Brasil chegando a Hollywood. Porque, Sim. de fato, o nosso filme foi muito bem produzido. A estrutura de um filme como esse jamais foi feita no Brasil. O filme jamais foi feito no Brasil com essa estrutura.
É um filme que não deixa a desejar nenhum outro filme americano. Acho que ele abre uma porta ali, Abriu, né? assim, a gente subiu, eu costumo dizer que a gente subiu o sarrafo. Sim. Então, a partir de agora, as produtoras que pensarem em fazer algum filme de ação não exatamente. podem pensar em nada. Tem um outro parâmetro. Não dá. É outro nível, é outro parâmetro. Então, a gente realmente subiu o sarrafo. Só que, assim, infelizmente, hoje no Brasil, você tem leis de incentivo para tudo, menos para o público ir ao cinema ver filme nacional. Porque, assim, eu acho que devia haver uma lei que para educar a mesmo. dona da produtora aqui comprar os ingressos tem um desconto na compra, mas para dar para os funcionários dela para ver aquele filme nacional. Só serve para aquele filme nacional. Tinha o Vale Cultura, né? Mas é para livro. E o cara escolhe o que ele quer ver. Agora mesmo foi discutido no Congresso a cota de tela. Voltou, renovaram para até 2033. Eu acho legal, a cota de tela tem que ter uma certa... Nem que seja momentâneo uma ali, certa né? porcentagem de filme nacional em cada sala. Mas o que acontece? Tá lá o filme, mas como é que convence a pessoa a ver aquele filme? Eu acho que tem duas coisas aí. Uma que eu acho a cota de tela importante porque tem filme nacional que nem ganha espaço, assim. Então, vocês conseguiram um feito, que é realizar um filme desse porte, botar no cinema, que só botar no cinema um filme nacional já é um feito. E esse filme entrou no cinema no mesmo padrão da Barbie. Ele entrou com 602 salas de cinema. E a divulgação, vocês viram? Então, a divulgação foi sensacional. Boa, né? A Disney investiu bem na divulgação, foi muito boa. Não só foi boa, que está repercutindo até hoje muito bem, inclusive com programas, com matérias, com tudo espontâneo, porque realmente o filme foi muito bem divulgado. Os críticos foram ao cinema. Se você parar... O meu Instagram hoje só tem duas coisas que aparecem. Fluminense e o sequestro do voo 375. Eu não vejo mais nada no meu Instagram, porque o dia inteiro só tem isso. E é assim que eu vejo no Instagram de várias pessoas. Todo mundo comenta isso. Quem vai ao filme, tira foto. O filme é maravilhoso, vai ver o filme. Eu já vi comentários de críticos que eu falei, esse cara sempre falou mal dos filmes nacionais e tá elogiando. Então, assim, a gente acertou muito, né? Eu fico orgulhoso demais de saber que tudo começou com uma pesquisa minha para um documentário e que isso virou esse filme que virou. Assim, a minha esperança, e eu espero que seja de todo mundo, é que já que no Brasil a gente talvez não alcance a bilheteria, que o mundo veja esse filme. Sim. Que a gente consiga atingir outros países para que as pessoas no Brasil falem, poxa, perdi esse filme. Porque o cara que está esperando para ver o filme no streaming, talvez ele se arrependa, porque é diferente você ver um filme no cinema, aquela tela gigante, com um som maravilhoso. Esse filme foi todo... O desenho de som dele, o áudio, é todo feito em Atmos, que é uma tecnologia, a última tecnologia de som de cinema. E você vai ver em casa, numa televisão? Não, assim, eu tô falando por mim, nem falando de forma geral, porque eu sei que hoje o cinema não é mais a mesma coisa do passado, infelizmente. Mas, por exemplo, a gente teve um marco, que foi Carlota Joaquina, que foi Central do Brasil, filmes que marcaram o nosso cinema nacional, né? Então, isso, para mim, ao meu ver, ele seria um marco nacional também. Justamente isso que você falou, que subiu o sarrafo, de gênero, né? E que, assim, mudou. É o primeiro filme ter um gasto desse tamanho numa grande produção. E bem sucedido, né? Assim, também, bem sucedido. Foi um filme bem realizado. Isso, né? bem realizado. Exatamente. Então, assim, para mim, é também um marco hoje. Para você ter uma ideia de que o filme foi tão bem feito, tão bem produzido, que a gente ganhou um prêmio de melhor roteiro em Los Angeles. No Festival de Cinema do La Brif, né, que é o Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. A gente ganhou o prêmio de melhor roteiro. E assim, eu fiquei orgulhoso, Então, foi um roteiro feito na minha pesquisa. E não ganhamos outros prêmios, porque assim, a gente sabe que o mercado é complicado. Mas assim, os atores principais, o Jorge Paz, que é o sequestrador, o Danilo Grangeia, que é o piloto, a Roberta Gualda, que é a controladora de voo, fizeram papéis sensacionais. Qualquer um desses aí poderia receber prêmio de melhor ator. Tranquilamente, a gente ganhou o prêmio de melhor roteiro. Claro, foi lindo, maravilhoso, mas eu tenho certeza que a gente poderia ter ganhado mais. E assim, foi um festival que a gente apresentou com o filme ainda offline, não estava nem finalizado, 100%. Faltavam coisas, talvez por isso, né, a gente não tenha levado mais prêmios. Mas assim, onde esse filme foi apresentado nos festivais, na Expocine, Festival do Rio de Janeiro,
na Expo Cine em São Paulo, na 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme era aplaudido, as pessoas vibrarem durante o filme, não era no final para aplaudir, o povo aplaudia durante o filme. Sim. Então, assim, de fato é um marco, foi bem... Para mim ele é um marco, emocionante. considero dessa forma. A carreira internacional, vocês estão exibindo comercialmente fora do Brasil? Então, eu já vi matérias que foram... não estamos exibindo o filme ainda, mas tem matérias já da mídia internacional falando do filme. Tem Estados Unidos, matérias em Londres, tem vários países que já publicaram matérias com o filme, falando sobre o diretor, falando sobre o roteirista, falando até sobre o pesquisador aqui. Então, assim, o filme está repercutindo super bem. Agora, eu ainda não tenho notícia se esse filme vai ser exibido em outros países e quais. Eu espero que sim, porque é um produto que eu acho que precisa a nível ser, mundial, precisa ser exportado. Assim. E tem um selo sensacional, né, que é a Star. Fala, Pode falar. Eu acompanhei assim, parte do processo, né? Lembro até que fui registrar lá na biblioteca, lá no Rio, porque aqui estava fechado na época, um dos registros que você tem quanto ao projeto. Desculpa. E, assim, uma coisa que você faz, que muita gente tem preguiça de fazer, que eu falo, você chegou lá. Isso é um fato. Hoje você chegou. Mas muita gente não chega porque não faz o trabalho que eu vi você fazendo. De você debruçar em cima de um projeto, ficar no computador com seu fone, trabalhando, digitando, indo noite, chegando cedo no trabalho porque foi dormir tarde, em cima de um projeto desse. Além do trabalho que você fez pesquisando e guardando material esse tempo inteiro. Isso é fundamental. Recentemente eu recebi duas mensagens. Assim, na verdade, os dois foram diretos, me encontraram e falaram, cara, eu tenho um projeto já tem 6 anos, isso foi o primeiro, agora no Festival de Cinema de Brasília, o cara me encontrou e falou, cara, eu tenho um projeto há muitos anos e eu só não desisti por sua causa. Falei, como assim? Ele falou, porra, você está aí quase 12 anos nesse projeto e conseguiu. Então eu me espelho em você. Isso não foi o primeiro, já tinha um outro amigo que tinha falado, cara, eu tenho alguns projetos e eu tava para desistir, mas vendo o que você fez, que massa. Eu acho que tem que ser resiliente, cara, não pode desistir. E o tempo do cinema é longo, né? Tudo demora anos. E principalmente no Brasil, né? Principalmente no Tem Brasil. o quê? 13 anos esse 13, projeto? Quase 12, né? Quase 12. Eu comecei... Desde a pesquisa, aí o filme 1 ano, aí edição, quanto foi tempo? Quanto de edição que levou? O filme começou a ser gravado no final de 2020. Aí levou todo o ano de... 2022. Sim. Levou todo o ano de 2023 maturando para ser lançado, edição, finalização, para ser lançado agora no final do ano, em dezembro. Mas assim, a parte de gravação e edição, praticamente 1 ano. Então, assim, não é só isso. Tem toda a parte de pré-produção, de pesquisa, de desenvolvimento, de roteiro. Primeiro... O roteiro tem várias versões, faz o primeiro, analisa, muda isso, aí vai o terceiro, o quarto, o quinto, eu não sei quantas versões foram do roteiro, foram várias, eu mesmo li vários. Todo roteiro que eu via eu gostava, aí chegava um, melhorava, dei pitaco em algumas situações, então assim, é um negócio demorado, e agora eu sei que é, mas assim, também tem aqueles casos de o cara, Sully, Estados Unidos, o cara pousou o avião no Rio Hudson, no ano seguinte já tinha um filme. Então, assim, depende muito. Brasil é demorado. Mas vai fazer um filme nos Estados Unidos, uma grande história, no dia seguinte. Você tentou a lei de incentivo também para o seu projeto? Então, esse que é o grande detalhe. Hoje, lei de incentivo é muito simples para qualquer pessoa. Qualquer um pode inscrever um projeto de qualquer tipo. Você vai falar sobre o sexo da borboleta azul no Himalaia. Você desenvolveu um argumento, você registrou, eles vão te aprovar para você fazer a captação de recurso. Aí que é o problema. Como captar o recurso? Quem vai botar dinheiro no seu projeto se você não é conhecido? Se você tem um portfólio gigante, vários filmes produzidos, claro, vai aparecer alguém para investir no seu filme. Mas fora isso, difícil. É muito complicado. Então, eu tinha sim a aprovação de Ancine. Quando eu comecei o projeto para documentário, eu tentei até pela Lei Rouanet, porque como era um audiovisual e um valor bem menor, eu consegui aprovar muito rapidamente, mas nunca consegui captar. E é difícil realmente. Assim, o cinema, infelizmente, é para poucos. Então, assim, exige muito dinheiro, né? Para poucos se exige essa dedicação que eu falei, que eu vi o fato de eu ter conseguido fazer, não é um mérito meu, totalmente meu.
É o mérito da equipe completa, da Total, Joana como eu entrou entendo e tudo isso. mais. Claro que eu comecei. O Baldini fala que eu plantei uma semente, que essa semente germinou e chegou onde chegou. Isso Ok. é porque essa semente Mas- é muito fácil você desistir durante a plantação. Mas eu, durante o período que eu tentei sozinho, eu cheguei a conversar e claro, agradecer essas pessoas que tentaram me comprar ou tentaram me roubar o projeto. Porque isso só me incentivou. Isso só me ajudou ainda mais. Porque assim, eu chegava a conversar com uma pessoa que tinha feito um filme, uma produtora aqui de Brasília, já conceituado. O cara, que legal, vamos pensar, não sei o que. No outro dia me mandava um e-mail, olha, vou te dar aí tanto e eu assumo a partir daqui. Nunca nem respondi o e-mail desse cara. Então, assim, fora outros grandes distribuidoras que eu participei de pitching, em que adorava a história quando eu mandava, vamos marcar o pitch, aí no pitch chegava lá, a pessoa que me ouvia não estava, era outra, um estagiário de alguma coisa. Eu agradeço também por isso, porque isso foi me irritando de tal forma É onde é fácil que de me desistir. me deu força Você para que eu amadureceu no para eu processo. amadurecer e continuar pensando mais além. Eu falei, não, eu vou chegar. Se esse povo gostou, que quer o negócio, é porque é bom. Então eu vou seguir adiante. Eu não vou abrir mão disso. E de fato eu não abri mão 100%. Eu continuei no projeto. Meu nome está lá. Eu sou pesquisador. Eu sou o argumentista. A minha produtora é coprodutora. Eu sou coprodutor. Então assim, fiz uma grande parceria com a Scarlatti e não tive arrependimento. Foi tudo muito bom. E, claro, resiliência, muita insistência. Não desistir é o E fundamental. passando por todo esse processo, assim, lembrando de tudo que você fez, da sua correria, Frustrações do frustrações, assim, quando caiu a ficha mesmo, assim, caralho? Cara, difícil falar. Caiu a ficha talvez no dia 8 de dezembro. Porque eu participei de todos os festivais, fui em todas as pré-estreias, fui aplaudido junto com todo mundo em todos os lugares que eu fui. Mas até aí era um festival. Quando foi pro cinema, no dia 7 de dezembro, que eu vi na tela e aberto para todo mundo, para o público geral, isso porque eu tinha passado na pré-estreia em Brasília, na pré-estreia em São Paulo, com muito público, com muita imprensa, mídia cobrindo e tal. Até aí, ainda não era uma coisa final. Assim, eu acho que depois do dia 7, que estreou, eu acordei no dia 8, aí eu falei, poxa, aconteceu. É isso, o filme tá lá, tá lindo. E, assim, uma esperança enorme de que fosse explodir a bilheteria. Deve estar com a bilheteria muito boa, acredito que sim. Mas ainda, de certa forma, acho que podia ter sido bem melhor. Acho que vocês estão abrindo a mata a facão ainda, porque no Brasil é isso que a gente falou. Filme nacional é difícil mesmo. Acho que é um caminho aí. A pandemia prejudicou muito. A pandemia prejudicou muito o cinema, acho que no mundo inteiro. E mais ainda o streaming. Porque as pessoas passaram a ficar dentro de casa vendo o filme na televisão. É bom e é ruim. E né? aí, é bom e é ruim. É bom para quem está em casa que está pagando ali uma mensalidade do streaming. E é ruim para quem está produzindo o filme. Sim. Porque quem produz cinema precisa que a pessoa vá ao cinema. Quem produz para o streaming sabe que não vai ganhar nada além do que já ganhou para produzir o filme. E a gente sabe da qualidade também, né, do audiovisual que é visto no cinema, é diferente, é surreal. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, a minha expectativa era realmente que o filme tivesse uma bilheteria muito grande, que fosse assim, como foi a repercussão. A repercussão é muito boa, é muito grande. Porém, o público ainda não é tão grande como eu imaginava que seria. Mas não pelo filme, porque o filme é muito bom. Isso a gente sabe que é. Torcendo que ele consiga chegar no estágio de passar, de conseguir lucrar mesmo com o filme para justificar novas produções como essa, exatamente, né? porque assim, eu que cresci assim, acompanhando o cineclube, o movimento, né, de cinema independente, tudo de baixo orçamento. E, claro, a vontade de fazer cinema sempre assim, rondou, né, a minha volta. E ver um cinema nacional com esse nível hoje, eu só quero que ele cresça mais e mais. Sim. Né? A gente que é da área do audiovisual, do cinema, é muito satisfatório. É uma sensação também pra gente. Eu não participei, assim, não sou produtor, não sou nada do filme, mas eu sou Mas mó acompanhou, feliz. né? Inclusive, assim, vários Sim. amigos me acompanharam, me ajudaram quando eu precisei, de gente que, sabe, às vezes com incentivo, às vezes com trabalho de mão de obra. E aí, assim, eu tentei homenagear todo mundo nos créditos finais do filme. Tá lá o nome de todo mundo que de alguma forma me ajudou. Eu posso até citar alguns nomes, como o Bila Franzoni, o Nazareno, que viajaram comigo para gravar pro documentário,
o Estênio Rodrigues, que é um puta, pode falar, editor, que fez vários promos para que eu apresentasse nos pitchings, nas propostas. Tem um monte de gente. O Cláudio, o Rafael, meu sobrinho, que também filmou comigo, que gravou algumas entrevistas. O próprio Nilmar, que já me ajudou, inclusive, em trabalho de pesquisa. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Praticamente tudo isso, assim, eu não tenho... Não, eu vi Agradeço, como eu te falei anteriormente, até aqueles que não acreditaram em mim. Claro. Eu pude acompanhar o trabalho, realmente fico muito feliz por você e pelo cinema nacional no todo, né? Eu acho que a gente que é do cinema independente, que nunca chegou nesse a gente torce que produções como a sua aconteçam assim aos milhões, porque o cinema todo ganha com isso. Se um filme se dá bem, começa a crescer, o público aprende a gostar do nosso cinema, o dinheiro passa a circular mais. Sim. E sobra para todo mundo, para o cara que faz o cinema artesanal ou o cara que faz o cinema comercial grande, né? É por isso que eu acho que assim, o dinheiro é possível conseguir para produçõões. Isso é fato. A gente tem várias leis, eu falei isso agora há pouco. O que falta realmente é o incentivo para o público sair de casa. Sabe, se está calor, vai pro cinema, lá tem ar-condicionado. Vai ver um filme nacional. Também, né? Não adianta você ficar em casa esperando ir pro é uma distração. Até o caminho é uma distração, né? Outra, de casa, dá uma chance pro cinema nacional. Vai ver um filme, tem vários filmes nacionais. Você pode se arrepender de ter visto aquele filme? Pode. Faz parte. Mas tenta, pelo menos vá. Vá assistir, procura ver um filme nacional. Tem muito filme americano aí que você... vai, paga pra assistir, chega lá e se arrepende. Porcaria, é uma porcaria. Tem filmes aí que são anunciados de um jeito, quando você vai ver é outro. É outra coisa. A gente não cita nomes, mas a gente sabe disso. E o ritual do cinema é tão legal, né? Você sair, come uma pipoca, entra numa sala gigante, escura. Assim, isso é diferente. Eu recentemente eu li uma matéria... Até pra namorar, né? Até levar uma parceira, uma companheira. É legal. Eu recentemente eu li uma matéria que... fui citado na matéria, me entrevistaram. E uma das coisas que eu citei, que realmente no cinema nacional, o Brasil é complicado, por vários motivos. Não é barato. A pipoca e o refrigerante é muito mais caro. O estacionamento do shopping é terrivelmente caro. Então, assim, você tem que... Por isso que o brasileiro, talvez, ele pense muito bem antes de ir pro cinema. Eu tenho que ir certeiro. O que é o certeiro? Hollywood. Ver um filme bom. Então, assim, eu vou ver um filme que é americano. Na pior das hipóteses, ele vai ver um espetáculo. Mesmo não gostando do filme, vai ter uma explosão, vai ter um planeta explodindo. Mas aí, você falando isso, vem até a ideia de, assim, porque uma coisa é fato, se aumenta as telas com filme nacional, o que acontece? Talvez pode encarecer o cinema, né? Mas, de certa forma, também o cinema pode, talvez, fazer uma campanha para, durante o dia, no meio de semana... ser reduzido para o cinema nacional. Já existiu isso, não sei se existe ainda, mas é uma coisa de incentivo também. Vai ser meia no cinema nacional. Convidar as escolas. Eu lembro quando eu era moleque, a escola alugava ônibus e a molecada ver filme nacional, ver filme. Sim. Muitas vezes filme nacional. E, assim, vários passeios que eram feitos. Hoje isso não existe mais. Claro que existe toda uma responsabilidade de sair com a criança para o cinema, ou um adolescente. Tem tudo isso, a gente sabe disso. Mas precisava ter alguma forma de incentivar as pessoas a voltarem ao cinema. E é um giro da economia que é bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Quem produz ganha. O consumidor está vendo filmes cada vez melhores. O cinema, você está alimentando ali um comércio. Isso vai e na verdade, os shoppings, né? Porque tem as lojas também, o povo faz o lanche depois ali, ou antes. A economia da cultura o cinema em si, o mercado, o recurso que é movimentado com o cinema é equiparado ao agronegócio. Sim. É muita grana. Então, assim, mas isso muito envolvendo exibidores, né, distribuidores, produção de filme no Brasil. Mas, assim, de fato... É preciso levar as pessoas para o cinema. É preciso incentivar. Porque incentivar o produtor, ok, já tem. Agora vamos incentivar a pessoa a ir ao cinema? Isso que é importante. Constâncio, então vamos aproximar aqui para finalizar, né, agradecendo de novo, mais uma vez, mas eu quero que você fale só um pouquinho sobre novos projetos. Eu sei que você tem novos projetos. Inclusive... o seu documentário não vai ficar parado, né? Não, então, a ideia do documentário, sim, eu pretendo fechar esse documentário. Claro que quando esgotar o cinema, o filme no cinema, eu pretendo... Na verdade, eu tenho o material praticamente pronto, né? Então, assim, tem uma dificuldade que a inteligência artificial, talvez o Vitor possa me ajudar com a inteligência artificial, porque quando eu gravei com o Fernando Murilo, eu gravei tudo em Full HD. E agora 4K para cima, né, Vitor? Então a gente vai precisar... dá uma melhorada nisso. Manda esse material depois. Infelizmente, ele faleceu em 2020. Então, todos os outros que eu gravei estão vivos, graças a Deus. Eu pretendo regravar com alguns. E, sim,
depois de um certo tempo, quando o filme tiver já esgotado no cinema, eu pretendo fazer sim o documentário. E também tem um livro que eu estou finalizando, que está no forno, que eu vou falar sobre na verdade, essa saga que eu tenho, desde o quase acidente aéreo até o lançamento do filme. Isso assim, não vou falar do caso do sequestro em si. Eu pretendo falar sobre a minha saga, essa minha briga, essa minha luta, até chegar onde chegou. Legal. É isso. E é isso. Tem outros projetos, mas eu prefiro não comentar fala. nesse momento. Mais alguma coisa, Gustavo? Não, é isso. Acho que fico feliz aqui com a conversa. Eu achei um filmaço mesmo, assim, sair falando bem do filme para todo mundo, tentando fazer esse trabalho de formiguinha. O boca a boca é fundamental. É. Recentemente eu vi uma entrevista do Morgan Freeman, ele falando que o lançamento de um filme pode ser muito bom, mas se o boca a boca não existir boca a boca, o filme apaga. E realmente o nosso boca a boca é muito bom. Qualquer brecha que tem, inclusive no Cine Brasília, né? Citei de novo pra galera lá numa reunião que tivemos agora de um filme que a gente exibiu lá no Cine Brasília essa semana. E tô sempre divulgando aí. Tá certo, obrigado. É isso, tem que, então, foi um filmaço aí, parabéns. E tem que divulgar todos os filmes nacionais também. Tem, claro, Obrigado. É isso então. Quero agradecer Eu imensamente mais uma vez. Gustavo, obrigado também. Valeu. Vocês aí, agradecer também, vocês que assistem, que curtem, que tá com a gente aí. E agradecer aqui também a Natália. Natália tá ali, né? Quero agradecer aqui. Quem quiser fazer gravações aí, aqui tem um espaço maravilhoso. 702 Norte. Então, quem precisar de gravar podcast, Chroma Key, é só vir aqui. O telefone tá aqui embaixo, né? Yellow Collab no estúdio. E o telefone tá aqui embaixo dela, né? Tá aparecendo também. Instagram. Instagram. E VTR aqui o Live. 3D do avião aqui, né? Dando trabalho pro editor. Né? Não vai ser nível Disney, né? Mas... Tá certo. Então, agradecer também, Vitor. Obrigadão, velho. É nóis, estamos juntos. Valeu, pessoal. Valeu.